em Hebreus capítulo 11, versículo 31. E vamos para o primeiro resultado missionário de Israel. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. Pai, é o Senhor que tem o poder de revelar pelo Teu Espírito a Tua palavra. Fala aos nossos corações, para que em tudo Cristo Jesus seja glorificado. Nós oramos no nome dEle. Amém. Esse versículo é estranho. Ele é diferente. Pela fé, a meretriz. Na galeria dos tipos de fé de Hebreus, nós temos uma prostituta como símbolo de fé. Isto quebra com muitos dos nossos conceitos e valores. Uma mulher cuja história é marcada por marginalidade. E essa mulher da marginalidade, ela vai à linhagem de Jesus. Nós vamos dar uma caminhada rápida hoje. Nosso tempo está muito exíguo, mas vamos caminhar um pouquinho. Raabe, o nome significa vastidão, amplitude. Ela residia em Jericó. Domingo passado nós vimos um pouco sobre Jericó, a cidade cananeia que foi destruída e que representa a cultura do mundo caído, pagão. E que tinha que ser totalmente destruída. Mas nós vimos que, antes de ser destruída, houve os espias enviados para examinar a cidade. Ela é identificada, a Raabe, como uma rampeira, uma mulher do trottoir, do prostíbulo, do lugar mais baixo da marginalidade. Mas foi ela que acolheu os espias quando vieram. E Jesus falou alguma coisa que é muito estranha. Vamos para Mateus capítulo 21, verso 31. Na parábola dos dois filhos, aqueles dois filhos que o pai manda para a vinha, e um disse vou e não foi,
E o outro disse, não vou, e foi. E Jesus aqui no versículo 31, ele diz uma coisa interessante. Qual dos dois fez a vontade do Pai? O que disse vou, mas não foi, e o que disse não vou, mas se arrependeu e foi. E Jesus diz assim, disseram, o segundo, declarou-lhe Jesus, em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Que palavra mais forte. Porque aqui ele está trabalhando com a palavra arrependimento. O pai mandou o filho mais velho ir para a vinha e ele disse, eu vou, mas não foi. E o outro disse, eu não vou, mas foi. E é este modelo que está aqui na figura de Raabe. O Evangelho tem como foco o fracasso da queda, não o êxito do pecado. O Evangelho tem como foco o fracasso da queda, não o êxito do pecado. Se nós formos dar uma olhadinha no apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versos 26 a 31, eu vou pedir licença ao pessoal do Além, da Além, para fazer uma tradução desse texto, à versão do púlpito. Meus irmãos, verso 26 de 1 Coríntios capítulo 1, meus irmãos, pensem bem em quem vocês eram quando foram chamados por Deus. Mizubuti, vem cá. Você vai dar a versão, você lê a primeira versão e eu leio a segunda. Tá bom. Verso a verso aqui? Vamos ver se vai verso a verso, porque eu fiz uma mistura aqui. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Eu entendo um pouquinho diferente. Meus irmãos, pensem bem. Em quem vocês eram quando foram chamados por Deus? A maioria de vocês não tinha grande prestígio aos olhos do mundo. Não eram pessoas influentes, nem poderosas, ou de famílias nobres. Pelo contrário, Deus escolheu justamente aqueles que o mundo considera tolos para envergonhar os sábios. Escolheu os fracos para envergonhar os fortes. Escolheu os insignificantes e desprezados, aqueles que não são, para anular os que são. Tudo isso para que ninguém se orgulhe diante de Deus. E é graças a Deus que vocês estão em Cristo Jesus. Ele é para nós a verdadeira sabedoria que vem de Deus
E nele nós temos a justiça, a santificação e a redenção. Por isso, como diz a Escritura, quem quiser se gloriar, glorie-se nele mesmo, o Senhor. Ficou bom, pastor. Ficou bom? Ficou bom. Passei no teste? Passou. Tá Agora bom. saber o pessoal do além. Ali. Olha, porque no original não tem coisas. Deus não escolhe coisas. Deus escolhe pessoas. Essa tradução deixa um vácuo. Deus escolheu as coisas. Coisas não têm deliberação. Mas Ele escolhe exatamente as pessoas consideradas tolas para envergonhar aquelas que se acham sábias. Ele escolheu aqueles que são fracos para envergonhar aqueles que presumem que são fortes. Ele escolheu os insignificantes e desprezados, aqueles que aos olhos do mundo não são, para anular aqueles que acham que são. Tudo isso para que ninguém se vanglorie. E foi assim que Deus escolheu Raabe. O evangelho é para o pecador, assim como a água é para o sedento. O sedento, ele é ávido pelo evangelho. E essa mulher que estava vivendo naquela circunstância bem adversa, do ponto de vista social, da própria cultura dela, ela estava com sede, tanto é que quando os espias chegaram, ela não só omitiu, mas mentiu. É uma tal mentira santa para proteger os espias e poder gerar a condição de salvação, não só dela, mas do povo de Israel por meio dela, porque ela vem a ser um dos progenitores de Jesus. Aliás, na linhagem de Jesus, tem uma turma de mulher ali que é de rachar. A Tamar, que tramava de todo jeito, de qualquer jeito. A Raabe, a rampeira. A Ruth nem tanto, mas andou levantando a roupa do pé do noivo fora da hora. E a Berseba, quem diria? Fazendo parte da genealogia de Jesus. Mas ela tinha muita sede. E o evangelho é para quem tem sede. Jonathan Edwards, ele dizia: a alma que tem sede de Deus, ela tem prazer por Deus. E tem prazer por Cristo, pois Ele é a nossa única fonte, que nunca seca para o coração sedento. Há uma sede, mesmo no meio do lixo. Isso é uma das coisas que a gente não compreende. A eleição divina. Ele tem os seus em todos os lugares. E o Dr. Martyn Lloyd-Jones, ele diz que o evangelho não é um aperitivo espiritual. Ele é a água viva para quem está morrendo de sede. Não é aquela comidinha de festa que você belisca. Não. É sede. Sede profunda. E eu creio que Raabe,
ela se apresenta como uma sede de Deus. Quando ela ouviu a mensagem dos espias. Em Josué capítulo 2, verso 11, Josué 2:11, ela está conversando e diz, ouvindo isto, desmaiou-nos o coração e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença. Por quê? Porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Essa declaração dela aqui mostra que ela viu que havia um único Deus. Porque na minha Bíblia diz que a fé vem. A fé vem como? Pelo ouvir. E ouvir de quê? Da palavra de Deus. Por que a Além está preocupada em traduzir a Bíblia para alguns povos que não têm um texto sequer? Porque você sabe que todos nós nascemos neste mundo ímpios e, consequentemente, incrédulos. Nós nascemos pecadores, incrédulos, ímpios. O Salmo 58 diz, alienam-se os ímpios desde a madre, andam errantes, proferindo mentiras, tem veneno semelhante ao veneno da víbora debaixo da língua. Quem é este? Os meus 5 netos nasceram assim. Todos eles ímpios e perdidos. E a minha oração por eles é que o Senhor Jesus Cristo se revele a eles, para que eles sejam salvos. Como foi com os meus filhos, assim com os meus netos e assim com as crianças. Quando nós as apresentamos na igreja, não apresentamos para que outra coisa aconteça, senão que a revelação do Espírito Santo chegue ao coração delas e elas sejam salvas. Porque não há salvação no homem caído fora de Jesus Cristo. Então, Raabe estava ali e ela recebeu a palavra. E pela fé, ela creu. Porque a fé vem pela pregação da palavra. Você quer ser um missionário? Queruxon to logon. Pregue a palavra. Fale a Bíblia. Fale. Fale. Leia. Como assim? É só assim. Assim como o sol me dá luz para que eu possa vê-lo, assim a palavra de Deus me dá fé para eu poder crer em Deus. Não existe fé sem palavra. Jesus é a palavra encarnada, ele é o verbo encarnado, ele é o autor e o executivo da fé. Fale de Jesus. Dê os recados de Jesus. Não tente fazer argumentação. A nossa apologética não é contrapondo-se, mas é anunciando. F.F. Bruce, um dos maiores apologetas que já teve por aqui na Terra, ele disse, proclame, e você defende. Proclame o Evangelho, anuncie o Evangelho. Aqueles espias, eles falaram para a mulher, e ela creu.
Ao ouvir sobre os feitos poderosos do Deus de Israel, Raabe reconheceu sua soberania. A fé vem pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir. Pregue a palavra. A tempo e fora de tempo. Anuncie. Anuncie. Peça a Deus um texto bíblico quando você for visitar uma pessoa. Senhor, me dá uma arma aqui de comunicação. E anuncie. Eu já contei para vocês que uma forma de evangelismo que mais me surpreendeu foi um dia almoçando numa casa da dona Alice Neder aqui, junto com o pastor Antônio Abuchaim. Chegou lá o professor Alberto Pust, professor da universidade, ex-padre, e ele estava muito preocupado e perturbado, e ele chegou, trazido pelo cunhado, para conversar com o pastor Abuchaim, e ele era um homem muito culto, com uma bagagem cultural extraordinária, e ele começou então argumentando com o pastor Abuchaim sobre a posição romana. E o pastor Abuchaim disse: professor Alberto, Jesus veio para o que era seu, os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E parou. O professor Alberto, então, se encheu de mais combustível e foi falar sobre a posição aristotélico-tomista. Dentro da teologia, é um pensamento de Tomás de Aquino com o pensamento de Aristóteles. E aí começou a contra-argumentar. Quando ele deu uma brecha, depois de uns 5 minutos, ou sei mais, falando, o pastor Abuchaim disse para ele: professor Alberto, Jesus veio para o que era seu, os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E parou. Então ele foi falar sobre co-salvação mariolátrica. E falou que Maria era a co-salvadora, e ppp, e dererê. Quando ele terminou, deu uma pausa, o pastor Abuchaim disse: professor Alberto, Jesus veio para o que era seu, os seus não receberam. Eu não vou contar todo o tempo, porque foram 6 vezes. E todas as vezes que terminava, ele repetia o mesmo texto, o mesmo versículo, com a mesma ênfase. E na 6ª vez, o professor Alberto disse: e o que eu faço? Aí ele, bem calmamente: professor Alberto, Jesus veio para o que era seus. Os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Quando ele terminou, o professor Alberto jogou-se no chão, com o rosto no chão. E eu também. Todos nós estávamos ali. E ele disse: eu te recebo, Jesus, como meu Senhor. Eu te recebo. E ali, todos nós choramos de alegria de ver um pecador sendo salvo. Sem contra-argumentar, sem tentar dizer esse ponto de vista está errado, aquele está certo, simplesmente crendo na palavra de Deus, porque ela é poderosa
para salvar o coração mais duro e empedernido. Eu acho que os espias chegaram lá para a menina, uma pessoa de má reputação, se tirar o ré, fica só a putação mesmo. Mas tem um Deus especialista em salvar a gente desse naipe. Esse Deus é poderoso para salvar. A fé que veio pela palavra chegou ao coração de Raabe, e sua confissão demonstra uma fé genuína, baseada no que ouvira sobre Deus. Raabe, a fé que ela teve não se limita a palavras. Ela agiu protegendo os espias e ajudando-os a escapar. E Tiago vai falar alguma coisa sobre ela que é muito importante. Vamos dar uma olhadinha, Tiago capítulo 2, verso 25. Tiago 2, 25. Ele comentando sobre fé sem obras é morta. Ele diz que, de igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? E isso trouxe uma discussão teológica que rachou cabelo. Durante séculos, muitas discussões têm se rolado por meio disto. Fé e obras, elas não são excludentes. Nós somos justificados por fé, mas fé que não tem obras, tem alguma coisa errada. Quando a fé entra, as obras vêm. Eu não sou justificado pelas obras. Eu sou justificado pela fé com as obras. Porque uma fé que não tem obras, que só diz vou, mas não vou, ela não tem sentido. Mas quando eu digo não vou, mas vem o arrependimento e gera a ação, esta fé é fé salvadora. A fé ativa, ela resulta em salvação. Fé inativa não existe. Me esperem um pouquinho, que eu anotei alguma coisa aqui que eu espero achar. Duas frases. Calvino disse assim: fé é fé somente quando justifica. E, no entanto, fé que justifica não é nunca sozinha. Ela está sempre acompanhada pelas obras. E Herman Bavinck, um teólogo holandês que eu gosto de beber na cumbuca dele, ele diz: a justificação é um ato de Deus, enquanto as boas obras são fruto e consequência da união do pecador com Cristo, jamais a causa do favor de Deus. Você não vai encontrar boas obras fora de Cristo. Existem obras de justiça própria, mas boas obras, é preciso que o autor das boas obras esteja vivendo em você. Boas obras só
as boas obras só existem em Cristo. Efésios 2:10. Para as boas obras que Deus preparou para que andássemos nelas. As boas obras estão em Cristo. Outras obras de justiça própria, elas existem, mas elas não são de justificação. Elas são de vanglória, de orgulho. Não são obras daquelas que Deus preparou para que nós andássemos nelas. Então, seguindo aqui, nós diríamos o seguinte: após a queda de Jericó, Raabe e sua família foram poupadas e integradas no povo de Israel. Ela se casou com Salmão e juntos tiveram um filho chamado Boaz, que se casou com Ruth. E dessa linhagem veio o rei Davi, e essencialmente Jesus, o Cristo, veio desse mafuá de gato. Porque Deus é especialista de buscar lá no buraco mais sórdido do mundo. Porque Ele foi me buscar. Me buscou como dos piores. Eu não vou dizer que eu sou o pior, porque eu vou disputar com Paulo. Mas eu sou dos miseráveis, indignos, alcançados por Deus. Ela se tornou membro. A história de Raabe ilustra a graça de Deus que transforma vidas e inclui os marginalizados em seu propósito redentivo. O que eu posso dizer mais aqui sobre essa menina em pouco tempo? Ela reconheceu a soberania de Deus. Raabe percebeu o poder do Deus mesmo sem pertencer ao povo de Deus. Ela é o primeiro exemplo de uma gentia sendo recebida pela graça prévia. Porque ela foi buscada pelo Senhor. A coragem dela arriscou tudo para alinhar-se com o propósito de Deus, demonstrando que a verdadeira fé envolve ação. Você diz que crê, mas fica acomodado, cuidado com a sua fé, com a minha fé. Essa não é uma fé salvadora. Uma outra coisa que a gente pode dizer é que a vida de Raabe mostra que ninguém está além do alcance da graça de Deus. Ele pode redimir e usar qualquer pessoa por seus propósitos eternos. Mas eu não tenho, eu sou o pior. Pois é para os piores, para aqueles que são indignos. As pessoas boas não serão salvas. Porque não há bom nenhum sequer. E quem se orgulha da sua bondade está num lugar muito perigoso. Me lembro um dia de uma menina em pranto, ela dizia assim: mas eu tive 7 meninos comigo essa noite, naquela festa que tinha aqui, lá no Ney Braga. Como é que chama aquela? Metamorfose. Ela chorando, toda suja, dizendo: ninguém pode gostar de mim. Eu tive relação com 7 meninos à noite. Eu disse: mas eu sei, eu conheço alguém que pode fazer de você
virgem na sua alma, no seu interior. Um que não acusa porque já levou tudo. Que não vai jogar sobre a sua vida esse histórico sujo, porque ele já limpou ali na cruz. Ele tomou a sua vida, minha filha, lá na cruz. Ele crucificou esse seu velho homem sórdido e bandido. E na ressurreição, ele veio morar, ele quer morar, ele deve morar na sua vida. Porque é esse o projeto de Deus. Religioso dificilmente é salvo. É isso que Jesus quis dizer lá com as prostitutas e os publicanos, que iriam preceder aos fariseus e aos religiosos. Eu acho que é mais fácil a gente pregar. Maurício é muito especialista em pregar em presídio. Eu já preguei algumas vezes também em presídio. No presídio a gente sempre prega sobre a graça, porque ele já sabe que são bandidos. Mas na igreja eu acho que ultimamente eu tenho pensado em pregar um pouco sobre a lei. Porque tem muita gente aqui que acha que é o top. Pensa que é o máximo. E você e eu precisamos ter a consciência da nossa pecaminosidade. E que os pecados piores não são das prostitutas, mas o de orar sem fé. De cantar louvores sem ser adoração. Este pecado é mais sutil e mais danoso. Senhor, tem misericórdia de nós. Faz uma revolução de Raabe no nosso meio, para nós sairmos da condição de acharmos que somos pessoas especiais, quando na verdade somos prostitutos cultuais. E muitas vezes estamos aqui cantando, mas nem pensamos na pessoa a quem estamos dizendo que é o Senhor das nossas vidas. A Raabe tem me pegado, mas eu dou graças a Deus porque o Deus de Raabe é também o Deus do Glênio. É o Deus que salva a gente falida, fracassada, problemática, mentirosa, falsa, e faz dela uma nova criatura. Amém?